Na galeria dos heróis da Bíblia, um nome se destaca por sua força bruta e sua história trágica: Sansão. Um homem nascido de um milagre, destinado a libertar seu povo, dotado de uma força sobre-humana que o tornou uma lenda. Ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Ele arrancou as portas de uma cidade fortificada e as carregou para o topo de um monte. Ele era o super-herói original, o exército de um homem só de Deus. Mas de onde realmente vinha esse poder? A resposta que todos conhecemos é: do seu cabelo. Mas e se eu lhe dissesse que essa é a maior mentira que já nos contaram sobre Sansão? E se o cabelo fosse apenas um símbolo externo de algo muito mais profundo, um segredo de poder que não morreu com ele? Como um homem tão forte pôde ser tão fraco? E o mais importante de tudo, como, em seu momento mais baixo, cego, escravizado e humilhado, ele encontrou o caminho de volta para o seu poder? A resposta a essa pergunta é o segredo de como o poder de Sansão pode habitar em nós hoje. Esta mensagem é para você que já sentiu a unção de Deus em sua vida, mas também conhece a força de suas próprias fraquezas. Para você que já fez promessas a Deus e as quebrou. Para você que talvez se sinta como Sansão no moinho, derrotado, envergonhado e pensando que seus melhores dias de poder e propósito ficaram para trás. A história de Sansão não é primariamente sobre força física, é sobre o poder da consagração, o perigo do pecado e a maravilha da graça restauradora de Deus. No final deste vídeo, vamos desvendar o que realmente aconteceu no coração de Sansão em seus últimos momentos. Vamos analisar sua oração final, uma oração que revela o segredo para a restauração do poder e o cumprimento do propósito, mesmo depois da maior das quedas. É uma chave que pode reabrir as portas que você achou que estavam fechadas para sempre. Bem-vindo à vida de um paradoxo ambulante. Hoje, vamos olhar para Sansão não como um personagem de história em quadrinhos, mas como um espelho para nossa própria jornada espiritual. Vamos descobrir que o segredo de sua força não estava em seus músculos ou no seu cabelo, mas em um princípio espiritual que o Espírito Santo quer ativar em sua vida hoje. Prepare-se para ser fortalecido, advertido e, acima de tudo, para encontrar esperança na graça que restaura. O mundo ordinário em que Sansão nasceu era um dos períodos mais sombrios para Israel. O livro de Juízes 13, verso 1 nos diz: "E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos é o tempo de uma geração inteira. O povo havia se acostumado tanto com a opressão que eles nem sequer aclamavam mais por um libertador. O normal era a subserviência, a apatia e o compromisso com a cultura pagã dos filisteus. Era um mundo sem heróis e sem esperança. O povo hebreu no Egito, antes de Moisés, também vivia em um mundo ordinário de opressão. Eles gemiam sob a escravidão. A nação de Sansão era ainda pior. Eles nem gemiam mais. Haviam se acomodado. Quantas vezes nós nos acostumamos com uma área de opressão em nossa vida, um pecado, um medo, uma mediocridade, a ponto de pararmos de lutar por liberdade? O mundo antes de João Batista. Havia 400 anos de silêncio profético. O povo vivia sob a opressão romana e a religiosidade fria dos fariseus. O ordinário era um céu silencioso. Era nesse tipo de mundo que Deus amava enviar um libertador milagroso. Qual filisteu, opressão, pecado, mentalidade, se tornou normal em sua vida a ponto de você parar de clamar a Deus por libertação? A chamada não veio para um rei ou um sacerdote, mas para uma mulher estéril, a esposa de Manoá. O anjo do Senhor aparece a ela com uma promessa impossível e uma comissão divina. Juízes 13, verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. A aventura de Sansão é planejada no céu, antes mesmo de sua concepção. Ele foi chamado para ser diferente desde o início. Sua vida seria um voto vivo, um sinal ambulante da consagração a Deus.
A chamada de João Batista foi quase idêntica. Um anjo apareceu a seu pai Zacarias anunciando seu nascimento milagroso e que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Tanto Sansão quanto João foram nazireus, homens separados para um propósito radical. A chamada de Deus muitas vezes nos separa do comum para realizar o extraordinário. Samuel também nasceu de uma mãe estéril, Ana, que o dedicou ao Senhor. A chamada dele foi para ser um profeta que ungiria reis. A chamada de Sansão era mais visceral, ser um guerreiro que quebraria o espírito dos opressores. Deus ainda chama pessoas para uma vida de separação e propósito. Se você aceita o chamado de Deus para ser separado para Ele, comente Nazireu para Deus. A recusa de Sansão não é um único evento, mas um padrão trágico que se desenrola ao longo de sua vida. Ele não recusa a missão de lutar contra os filisteus, mas ele recusa os termos da sua consagração. O voto do nazireu exigia que ele não tocasse em cadáveres, não bebesse vinho e não cortasse o cabelo. Sansão vive no limite, testando cada uma dessas fronteiras. Ele toca na carcaça do leão para tirar mel. Ele dá um banquete de casamento onde provavelmente havia vinho. E o mais famoso, ele se envolve com mulheres filisteias, o inimigo, que o levam a quebrar a cláusula final de seu voto. A história do rei Saul é uma história de recusa aos termos do chamado. Deus o chamou para ser rei, mas ele repetidamente desobedeceu a ordens específicas, oferecendo sacrifício que não devia, poupando o que devia destruir. A recusa dele aos detalhes da obediência custou-lhe um reino. A recusa de Sansão aos detalhes de sua consagração custou-lhe a sua unção. A queda de Adão não foi por causa de um crime hediondo. Foi a recusa de obedecer a uma única e simples instrução. O pecado muitas vezes não começa com uma rebelião aberta, mas com pequenas concessões, com o flerte com as fronteiras que Deus estabeleceu para nossa proteção. Eu achava que podia viver com pequenos pecados e ainda ser usado por Deus. Eu estava recusando os termos. Foi só quando comecei a levar a sério as pequenas áreas de obediência que o verdadeiro poder de Deus começou a fluir em minha vida. O mestre, ou a fonte do poder de Sansão, é explicitamente declarado na Bíblia. Não era sua força física, mas uma unção sobrenatural. Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e rasgou o leão. Juízes 15:14. E o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que estavam nos seus braços se tornaram como linho que se queimou no fogo. O encontro com o mestre para Sansão acontecia nesses momentos de crise. O Espírito de Deus descia sobre ele e o capacitava para feitos impossíveis. O segredo dele não estava em si mesmo, mas no Espírito que vinha sobre ele. O próprio Jesus, em sua forma humana, só começou seu ministério público após o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba no batismo. Se o Filho de Deus operava no poder do Espírito, quanto mais nós precisamos dele? Os discípulos se esconderam com medo após a morte de Cristo, mas em Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e eles se tornaram leões, pregando com ousadia. O Espírito Santo é o mestre que transforma fraqueza em poder. O poder de Sansão era uma prévia do poder que seria derramado sobre toda a igreja. O mesmo Espírito que veio sobre Sansão está disponível para nós hoje. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo para cumprir seu propósito, siga este canal e comente: Vem, Espírito Santo. Sansão cruza o limiar de ser apenas um homem prometido para se tornar um campeão ativo em suas primeiras confrontações. A primeira é pessoal e secreta: rasgar o leão. É a prova de que a unção é real. A segunda é pública e desafiadora: matar 30 filisteus em Ascalon. A terceira é épica: matar 1000 homens com uma queixada. E a quarta é um ato de puro desafio: arrancar as portas da cidade de Gaza, um símbolo da força e segurança dos filisteus, e carregá-las nas costas.
Cada um desses atos era ele cruzando um limiar, demonstrando o poder de Deus e declarando guerra. A primeira pedra de Davi que derrubou Golias foi o seu cruzar de limiar. A partir daquele momento, ele não era mais um pastor, mas o campeão de Israel. Os feitos de Sansão eram suas pedras de Davi, estabelecendo sua reputação e seu chamado. Quando Pedro curou o coxo na porta do templo em Atos 3, ele e a igreja cruzaram um limiar. O poder que estava neles em particular agora se manifestava publicamente e o mundo teve que prestar atenção. Os milagres de Sansão forçaram os filisteus a prestarem atenção. Deus quer te usar para realizar feitos poderosos para o reino dele. Curta este vídeo agora, como um passo de fé, declarando que você está pronto para cruzar o seu limiar. As maiores provas de Sansão não vieram no campo de batalha, mas no colo de uma mulher. Seus inimigos externos eram os filisteus, mas seu inimigo mais mortal era sua própria paixão desenfreada, sua atração pelo proibido. Ele não tinha aliados, porque era um exército de um homem só, isolado em sua unção. E então surge Dalila. Ela não era apenas uma mulher. Ela era a personificação da tentação, contratada pelos príncipes dos filisteus para descobrir o segredo de sua força. A prova final de Sansão não seria contra um exército, mas contra a sedução e a manipulação em seus momentos mais íntimos. A prova de Davi com Batseba revela o mesmo inimigo interior. A nação estava em guerra e o rei estava no terraço, ocioso. Sua maior batalha não foi contra os amonitas, mas contra sua própria cobiça. 3 vezes Dalila o pressionou e 3 vezes ele mentiu, brincando com o segredo de sua consagração. Mas a 4ª vez, a Bíblia diz que sua alma se angustiou até a morte. Ele estava em uma encruzilhada. Revelar o segredo significava trair a Deus. Não revelar significava perder a mulher que ele pensava amar. A decisão que ele tomou em seguida é uma das mais trágicas da Bíblia. O inimigo interior é o mais difícil de vencer. Marque nos comentários um irmão fiel que te ajuda a prestar contas e a vencer suas batalhas internas. A aproximação da escuridão é o momento da rendição. Exausto pela insistência dela, Sansão finalmente cede. Ele abre seu coração e conta a ela todo o segredo do seu nazireado. Ele revela que, se o seu cabelo for raspado, sua força o deixará. Naquele momento, ele cruza a linha final. Ele troca sua consagração sagrada por um afeto falso. Ele escolhe a intimidade com o inimigo, em vez da intimidade com Deus. A escuridão aqui é a escuridão da traição, não a de Dalila contra ele, mas a dele contra seu próprio voto e seu Deus. A traição de Judas no Getsêmani, com um beijo, foi o clímax de sua aproximação da escuridão. Ele escolheu o dinheiro em vez do Messias. A traição de Sansão foi por uma paixão, mas o resultado foi o mesmo, a entrega do ungido nas mãos do inimigo. Na fogueira, Pedro negou a Cristo 3 vezes. A cada negação, ele se aproximava mais da escuridão, da vergonha e do desespero. Sansão, ao mentir 3 vezes e finalmente dizer a verdade a Dalila, seguiu um caminho semelhante de capitulação. Se você já se sentiu tentado a comprometer sua consagração, curta este vídeo como uma oração por força e discernimento para resistir. A provação suprema é a consequência imediata. Enquanto dorme, seu cabelo é cortado. Dalila grita: "Os filisteus sobre ti, Sansão!" Ele acorda e pensa que se livrará como das outras vezes. E então vem a frase mais trágica do livro de Juízes. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Ele ainda tinha os músculos, mas o poder havia partido. Ele foi capturado e a primeira coisa que seus inimigos fizeram foi vazar seus olhos. Aquele que pecou com os olhos, perdeu os olhos. A provação suprema foi a perda de sua força, sua liberdade e sua visão, tudo de uma vez. Ele se tornou um escravo, empurrando um moinho no cárcere. Quando a glória de Deus deixou o templo, na visão de Ezequiel, o templo se tornou apenas um edifício, vulnerável à destruição. Quando o Espírito deixou Sansão,
ele se tornou apenas um homem, vulnerável à captura. Esaú desprezou sua primogenitura, trocando-a por um prato de lentilhas. Sansão trocou sua unção por um momento de prazer. A perda em ambos os casos foi devastadora e, a princípio, parecia irreversível. Ore com um coração sincero: Senhor, nunca te retires de mim. No fundo do poço, na escuridão, no trabalho repetitivo e humilhante do moinho, algo começa a acontecer. Juízes 16, 22 nos dá a frase mais cheia de esperança da história: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. O crescimento do cabelo não era a fonte do poder, mas era o sinal externo da restauração do seu voto. A recompensa por sua humilhação não foi um livramento imediato, mas o início de um processo de restauração. Na escuridão, cego e abandonado, Sansão provavelmente teve mais tempo para orar e se arrepender do que em toda a sua vida. A recompensa foi o retorno da evidência da sua consagração. O filho pródigo no chiqueiro, caindo em si, começou a sua jornada de restauração. O moinho foi o chiqueiro de Sansão. Foi ali que ele caiu em si e se lembrou de quem ele era e de quem era o seu Deus. Após seu pecado, Davi escreve o Salmo 51, um clamor por restauração. Ele ora: torna a dar-me a alegria da tua salvação. A recompensa pelo arrependimento não é apagar o passado, mas restaurar a comunhão e a alegria. Deus é um Deus de segundas chances. Se você acredita no poder restaurador da graça, comente: Deus restaura. O caminho de volta de Sansão é uma única e última oração. Os filisteus, em um grande festival, o trazem para o templo de seu deus Dagom para zombar dele. 3.000 pessoas no telhado, mais os príncipes no interior. E ali, humilhado, ele faz seu movimento final, não com os músculos, mas com o coração. Ele ora: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes capítulo 16, versículo 28. O caminho de volta dele foi um retorno à fonte de seu poder, a dependência total de Deus. O ladrão na cruz ao lado de Jesus teve um caminho de volta de última hora, com uma única oração de fé: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele recebeu a promessa do paraíso. A oração de Sansão também foi uma oração de última hora, com consequências eternas. A oração de Jonas, de dentro do peixe, foi seu caminho de volta para a sua missão. A oração de Sansão, no templo, foi seu caminho de volta para a sua. A ressurreição aqui é a resposta imediata de Deus. O poder volta. Mas desta vez, não é para se exibir, é para cumprir seu propósito original. Ele empurra as colunas e o templo desaba, matando todos os líderes dos filisteus e mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida. Em certo sentido, a vida inteira de Sansão, seus sucessos e fracassos, o levou a este exato momento. Sua ressurreição de poder não foi para ele viver mais, mas para que em sua morte ele finalmente começasse a libertar Israel, como o anjo havia prometido. Ele se torna uma figura de Cristo. Em sua morte, ele trouxe a maior vitória sobre os inimigos de Deus. A morte e ressurreição de Cristo são um exemplo supremo disso. Foi em sua morte sacrificial que ele desarmou os principados e potestades, triunfando sobre eles. A morte de Sansão foi uma sombra profética do poder que é liberado através do alto sacrifício. O que precisa reviver em nós é o entendimento de que Deus pode usar até mesmo nossas maiores falhas para cumprir seu propósito final, se nos arrependermos. Nossa queda não precisa ser o fim da história. Com Deus, ela pode ser o prelúdio da nossa maior vitória. O elixir, o segredo que a vida de Sansão nos entrega, é duplo. Primeiro, o poder sobrenatural de Deus flui através de uma vida consagrada. A consagração não é uma prisão, é o canal para o poder. O cabelo não era a fonte, era o símbolo visível de um voto interior. Quando o voto foi quebrado, o poder se foi. O segundo elixir é a graça. Mesmo quando quebramos nossa consagração, o caminho de volta através do arrependimento está aberto.
A graça de Deus pode nos encontrar no moinho da nossa vergonha e restaurar o poder para um propósito final. A força de Sansão não estava em nunca cair, mas em que Deus o levantou uma última vez. É por isso que o poder de Sansão habita em nós hoje. Não o poder físico, mas o poder do Espírito Santo que nos foi dado. E esse poder é ativado pela nossa consagração. Romanos 12:1. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A história de Sansão é a sua história. É a minha história. Nós fomos chamados por Deus desde o ventre para um propósito. Recebemos a unção do Espírito Santo para vivermos uma vida de poder. Mas todos nós temos as nossas paixões filisteias, as áreas de fraqueza que o inimigo usa para tentar nos roubar a unção. E talvez você esteja assistindo isso hoje do seu próprio moinho. Cego pela vergonha, acorrentado pelo pecado, sentindo que o Espírito de Deus se retirou de você. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Do livro de Juízes. O cabelo começou a crescer. A promessa da sua consagração não foi anulada pela sua queda. O chamado de Deus é irrevogável. O mesmo Deus que ouviu a oração desesperada de um gigante cego em um templo pagão, está ouvindo a sua oração agora mesmo. Ele é o Deus da restauração. É hora de parar de girar o moinho da culpa e começar a orar a oração da restauração. Repita comigo, não importa onde você esteja. Senhor, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez. Deus está restaurando os Sansões caídos na igreja. Homens e mulheres que foram ungidos, caíram em desgraça e foram postos de lado pelo inimigo e às vezes até pela igreja. O Senhor diz, o seu cabelo está crescendo. Ele está te preparando para o seu maior ato de glória, não para a sua própria vingança, mas para a destruição das obras do inimigo. Sua maior vitória virá da sua maior fraqueza, se você a entregar a ele. O segredo do poder de Sansão não era o cabelo, era a consagração a Deus. E o segredo de sua vitória final não foi sua força, foi sua oração de dependência. Que possamos aprender as duas lições: viver uma vida consagrada, separada para Deus. E quando cairmos, e nós vamos cair, que possamos ter a coragem de orar a oração da restauração, confiando na graça que nos fortalece uma vez mais. Se esta mensagem sobre o poder da consagração e da graça restauradora te tocou, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Queremos continuar a te equipar com a verdade que liberta e restaura. Não perca o que Deus tem para nós amanhã. Você conhece alguém que se sente derrotado e sem esperança? Esta mensagem pode ser a corda de Deus para tirá-lo do poço. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam saber que Deus restaura. E comente abaixo, #meu cabelo está crescendo, para declarar pela fé a sua própria jornada de restauração. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu. Juízes 16, 22, 30.